Olá, sejam muito bem-vindos! A gente vai começar uma jornada hoje para entender o que une milhões de cristãos há quase 2000 anos. E a resposta para isso, uma das mais antigas e poderosas, é o Credo dos Apóstolos. Vamos mergulhar nessa história artigo por artigo. Bom, tudo começa com essa pergunta, né? Parece simples, mas é a base de tudo. No mundo com tantas ideias e, claro, tantas interpretações, será que existe um fio condutor, uma história central que serve de alicerce? É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. E o nosso guia nessa jornada vai ser justamente o Credo. Olha que interessante, embora não tenha sido escrito assim, palavra por palavra pelos apóstolos, ele é visto como um resumo perfeito da fé que eles ensinaram. É como se fosse um eco fiel da mensagem original que atravessou séculos para chegar até nós. Então vamos lá. Toda grande história precisa de um ponto de partida. E a do Credo começa com a primeira e mais fundamental de todas as afirmações: a crença em Deus Pai, o Criador de tudo. Essa frase famosa de Santo Agostinho vai direto ao ponto. A fé em Deus, segundo essa visão, não nasce de uma ideia super complicada, mas de algo bem humano. Uma busca, sabe? Aquela inquietação que a gente sente no coração procurando um sentido maior para as coisas. Então, o que significa dizer que Deus é o Criador? Bom, significa acreditar que tudo o que existe não surgiu do acaso, mas de um ato de amor e de liberdade. E o mais incrível é essa dupla dimensão. Pensa só, ao mesmo tempo em que Deus é visto como infinitamente maior que tudo que criou, ele também estaria presente no coração de cada uma de suas criaturas. E a palavra todo-poderoso. A gente poderia logo imaginar um poder que se impõe pela força, né? Mas a fé cristã traz uma ideia bem surpreendente. O maior poder de Deus teria se manifestado na aparente fraqueza da cruz e na sua capacidade infinita de perdoar. É um poder que age transformando o mal em bem. Ok, depois de estabelecer quem é o Criador, a história do Credo dá um passo decisivo. A gente entra agora no coração da fé cristã, o ponto onde a história de Deus e a história da humanidade se encontram de um jeito único e definitivo. E tudo começa com o nome: Jesus. Em hebraico, Yeshua significa Deus salva. E isso não é só um detalhe, não. O nome dele já é uma declaração completa da sua identidade e de toda a sua missão: ser a presença de Deus que veio para salvar. E a vida de Cristo é o centro do credo, contada aqui basicamente nessa linha do tempo. É uma história completa, que vai desde a sua chegada humilde ao mundo, passa pelo seu sacrifício na cruz, a sua vitória sobre a morte, até a sua glorificação. Cada um desses pontos é um pilar da fé. Para entender a importância da vida de Cristo, a teologia cristã faz essa comparação muito forte. Ele é visto como o segundo Adão. Se a desobediência do primeiro Adão trouxe separação e morte, a obediência de Cristo é vista como o começo de uma nova humanidade, trazendo reconciliação e vida. Mas e depois que Cristo subiu aos céus? A história termina por aí? O Credo diz que não. A presença de Deus continua no mundo, e é sobre isso que fala a terceira e última parte da nossa jornada de hoje. O oitavo artigo nos apresenta o Espírito Santo. E ele não é uma força qualquer impessoal. É a terceira pessoa da Trindade, o doador da vida. É a forma como Deus permaneceria ativamente presente na história, guiando, ensinando e tornando a presença de Cristo uma realidade viva para os fiéis. E essa ação do Espírito Santo não seria só individual, sabe? Ele agiria reunindo as pessoas, formando uma comunidade, a igreja. E a palavra católica aqui, vale lembrar, tem o seu sentido original, que é universal, ou seja, uma comunidade aberta a todo mundo, em todos os lugares. Para tentar explicar o que é a igreja, a tradição cristã usa, em vez de definições rígidas, imagens cheias de vida, como estas aqui. Elas falam de proteção, de crescimento, de pertencimento e, o mais importante, de uma conexão vital com Cristo. E dentro dessa grande comunidade, tem uma ideia muito bonita: a comunhão dos santos. A crença é que todos os membros da igreja, os que estão aqui na terra, os que já partiram e estão em purificação, e os que já estão no céu, todos eles continuam conectados em Cristo. É como uma grande família espiritual que nem a morte consegue separar. E uma consequência direta disso tudo é a crença no perdão dos pecados.
O credo afirma que o perdão conquistado por Cristo continua sendo oferecido ao mundo através da Igreja, principalmente nos sacramentos. É a promessa de que sempre, sempre existe a chance de um novo começo. E assim a gente chega na parte final do credo, a parte que olha para o futuro e responde àquela pergunta que talvez todo mundo se faça em algum momento. Afinal, qual é o nosso destino? Para onde toda essa jornada da vida está nos levando? Pois é, depois de contar a grande história da criação e da salvação, o credo se volta para cada um de nós. Ele se torna pessoal e fala sobre a esperança que, segundo a fé, aguarda cada ser humano no final de tudo. E aqui está uma das esperanças mais radicais da fé cristã, a ressurreição da carne. A ideia não é que só a alma sobrevive, não. É que a pessoa inteira, corpo e alma, será salva e transformada. É a crença na redenção completa do ser humano. A crença na vida eterna é detalhada aqui como uma jornada. Começa com o juízo particular, logo depois da morte, passa pela possibilidade de uma purificação e leva aos destinos finais do céu ou do inferno. E tudo isso culmina no juízo final, quando toda a história encontraria o seu sentido pleno. E a história não acaba com o julgamento. Ela termina com uma promessa de renovação total. Essa passagem do Apocalipse resume a esperança final, um universo restaurado, onde o sofrimento e a morte já não existiriam, e Deus habitaria plenamente com a humanidade. No fim das contas, a gente percebe que o credo é bem mais do que uma lista de doutrinas, né? Ele propõe uma lente, uma maneira de enxergar o mundo, e fica perguntando no ar: e se essa história tão antiga não for só sobre o que acreditar, mas for, na verdade, um convite para a gente encontrar o nosso próprio lugar dentro de uma narrativa imensa de criação, redenção e esperança?